Mais uma vez, irmãos, aqui estamos. O Senhor é tremendo, quão magnífico é o Senhor, grande em poder. Tem realizado maravilhas no nosso meio, como desde o princípio tem feito. Criou toda a humanidade, todo o universo e sustém em suas mãos. Por isso, louvamos e bendizemos este Senhor. Louvamos e engrandecemos o seu nome, porque tem feito maravilhas no nosso meio. O Salmo 104, versículo 31, assim também este Salmo nos conclama: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Quão grande têm sido as obras que o Senhor tem realizado no nosso meio. Louvemos e engrandecemos esse Senhor, porque tem feito maravilhas, e as suas obras, que tremendas são. Quão grande és, ó meu Deus, quão grande é o teu nome. Tem feito maravilhas no nosso meio. Te louvamos, ó Senhor, te bendizemos e exaltamos o teu nome. Oramos ao Senhor a ti, colocando-nos diante do teu altar, reconhecido da nossa pequenez e da tua grandiosidade. Por isso, Senhor, cabe a nós engrandecer-te, ó Pai amado, e louvar o teu nome. Neste culto a Deus, aceita a nossa adoração, aceita, Senhor, o nosso louvor. Assim, ó Deus, nós te invocamos, ó Senhor, que venha agir nas nossas vidas, que venha, ó Deus, mover os nossos corações, para que possamos ter vida santa e digna da tua presença, e que nós possamos, ó Deus, fazer o que venha agradar a ti. Nesta oportunidade, Senhor, nos colocamos diante de ti, com os nossos corações contritos, agradecidos pelos seus feitos grandiosos nas nossas vidas. No santo nome de Jesus Cristo, assim nós te oramos. Amém. Leitura bíblica, Mateus 11, de 2 a 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados,
e os pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Oremos. Soberano Deus e Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia na tua presença, ó Deus. Te suplicamos, ó Deus, por cada um dos irmãos, ó Deus, que congrega nesse templo, ó Deus, pedindo, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, ó Deus, pedindo também, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Te suplico, ó Deus, que nos dê a tua graça, ó Pai, pedindo também, ó Pai, pela essa pandemia que está aí, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, colocar a sua mão, ó Deus, porque estão vendo, ó Deus, muito brasileiros, ó Deus, principalmente no Amazonas, morrendo, ó Deus, porque está faltando os insumos médicos, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, capacitar, ó Deus, esses governantes, ó Deus, e também, ó Deus, que essa vacina possa vir, ó Deus, para poder acessar essa pandemia, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que a tua graça, teu amor nos alcance, ó Deus, e pedimos agradecido em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica, Salmos 104, versos 33 e 34. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Amém. Senhor.
começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que há amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que há amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez nos alegramos porque estamos diante da Tua presença, Pai, te rendendo o culto que somente a Ti é devido, Senhor, te rendendo louvores, Pai, que esse louvor possa chegar a Ti, Senhor, como aroma suave, Pai, pois o fazemos por meio de Jesus Cristo. Que nós possamos, Pai, viver aquilo que nós cantamos e que a nossa vida, Pai, seja um culto diante de Ti todos os dias. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando este culto, esteja abençoando a vida do pregador que nos trará a mensagem nesse momento, que a sua mensagem possa encontrar morada em nossos corações, que possamos sair daqui transformados, Senhor, e que possamos testificar de Ti, Senhor, em nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, Pai, mesmo nós não merecendo. Que o Senhor fique conosco, Pai, e perdoe os nossos pecados. E em nome de Jesus, Pai, que nós te oramos e te agradecemos por todas as bênçãos. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de um momento de adoração, de contrição e louvor, vamos agora nos edificar na Palavra de Deus. O texto para hoje, para a nossa mensagem, encontra-se em Mateus capítulo 25, logo um texto apocalíptico, palavra do Senhor Jesus Cristo, e ao final então teremos também uma palavra do Senhor Jesus Cristo, mas por intermédio do apóstolo João no seu livro de Apocalipse. Neste momento então, Mateus capítulo 25, de 31 ao 46. Faremos 3 divisões para esta leitura, dos versos 31 ao 33, depois leremos os 34 ao 40 e a sessão final dos versos 41 ao 45. Depois então, como eu disse em princípio, as palavras conclusivas em Apocalipse 14. Lembrando que o Apocalipse é o Apocalipse de Jesus, que revelara ao apóstolo João. Pois bem, o texto para hoje então, Mateus 25, 31 a 46, conforme eu disse há pouco. Aspectos do juízo final, este é o tema. Aspectos do juízo final, a profecia de Jesus. E antes de adentrarmos mesmo a este tema, na leitura que faremos, vamos nos lembrar sempre de que a impaciência do homem com respeito ao andamento da história humana sempre foi algo assim bastante notório, não somente quanto às realizações humanas, quando haverá cura para isto ou para aquilo,
não somente agora no momento da pandemia, mas também pensa-se a respeito dos vários tipos de câncer, quando é que vão desenvolver a cura, e há uma pressa na humanidade para todas as coisas. E também muitos, com respeito à vinda de Cristo, já relegaram este evento ao esquecimento, ou mesmo, como nós encontramos em Pedro e em vários outros textos, uma certa zombaria por parte daqueles que não creem. Não creem nas Escrituras Sagradas, não creem em Deus. Porém, nós cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e coube ao Espírito Santo, coube ao Espírito de Cristo, foi da vontade de Jesus que nós conhecêssemos estes aspectos a respeito do juízo final. Ficaremos então aqui primeiramente com esses versículos iniciais, 31 ao 33, que diz: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Verso 33, então, esta é a primeira sessão, e nós temos aqui alguns aspectos já presentes. O primeiro aspecto, então, com respeito ao juízo final, dos versos 31 ao 33, é aquela máxima que se ouve, tanto no meio cristão, de uma maneira bem assertiva e bem acertada e verdadeira, o fato de que todos comparecerão diante do Filho do Homem. Todos comparecerão diante do Filho do Homem. E por isso, então, o verso 32 está dizendo: E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Veja então que aquela máxima que se diz, todos os caminhos levam a Deus, é verdade, nesse sentido. Em qual sentido? De que ninguém escapará daquele dia. Neste sentido, todos os caminhos levam a Deus. Porém, não com a verdade que eles querem apregoar a respeito desta sentença. Porque quando se dizem, ou quando se diz, todos os caminhos levam a Deus, é mais no aspecto de salvação, dizendo que todos os caminhos levam à salvação, de que todos os caminhos levam as pessoas à presença de Deus para serem por Ele aprovadas, o que não é verdade. Nós bem sabemos que o único caminho que nos leva à presença de Deus, aprovados, salvos, remidos, é o Senhor Jesus Cristo. Este é o caminho único e verdadeiro que Deus talhou para a humanidade, tanto do Antigo Testamento, como agora no período da nova dispensação, o Novo Testamento. Então, verdadeiramente, todos comparecerão, todas as nações comparecerão. Não haverá e nem há a mínima possibilidade de alguém se ausentar, de naquele dia se fazer ausente, de não estar presente. E algo muito próprio do Senhor Jesus acontecerá naquele dia. Por quê? Ele é o Filho do Homem, assim ele se autodenomina no livro de Mateus, neste versículo em específico. Quando vier o Filho do Homem, verso 31, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Este é o Senhor Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, o mesmo que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas neste dia não há um convite para a salvação, não há um convite para arrependimento, porque é o dia do juízo final, e Ele próprio, o Senhor Jesus, o grande Rei, o Rei dos Reis, também Ele se constitui em justo juiz. É esta a verdade, e este é o aspecto que nós pontuamos para esses versículos 31 ao 33. Todos comparecerão diante do Filho do Homem, o Rei e justo juiz. O Filho do Homem, o Rei e justo juiz. Todos comparecerão.
diante do trono para serem julgados, cada um conforme as suas obras. E aqui também temos algo que não é da vontade daqueles que estão ali diante do Filho do Homem, mas é da vontade do Filho do Homem que sejam separados uns dos outros, aqueles que ficarão à esquerda e aqueles que ficarão à sua direita. Não é a pessoa que vai escolher para que lado vai naquele dia. É o Senhor Jesus quem dará ordem aos seus anjos para que se separem uns dos outros. Verso 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Segundo aspecto que nós vamos adentrar, um pouco mais delongado o texto, que são os versículos 34 ao 40, que nos diz: então, depois de separados os da direita em relação aos da esquerda, o Senhor se levantará e dirá: o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, até o 40, para esta fala de Jesus Cristo a respeito do seu veredito. Então, o que temos aqui, pontuamos: o veredito do rei acerca dos justos. O veredito do rei acerca dos justos. É o veredito do rei, mas também é o veredito do juiz, aquele que está dando agora um destino eterno a todos estes que estão recebendo do rei as palavras: vinde, benditos de meu Pai, porque é uma expressão que jamais se repetirá no cenário celestial. Não haverá mais de um juízo. É um momento em que Jesus falará estas mesmas palavras, porque são palavras proféticas, anunciadas a mim e a você, para que creiamos que naquele dia Ele dirá estas palavras e não outras, e você irá se lembrar, e eu irei me lembrar desta profecia, e daremos glórias ao Senhor Jesus Cristo naquele dia. Mas aqui é palavra profética, porque ainda não se cumpriu. Mas este dia virá, e Jesus está nos dizendo o que Ele dirá naquele dia acerca dos justos, pois é o veredito do rei acerca dos justos. E o que Ele tem a dizer acerca dos justos? Aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde ontem? Não, desde a fundação do mundo. Deus não faz nada de improviso, Deus não faz nada como se fosse um paliativo, como fazem os homens, correndo para reparar alguma coisa. Deus prepara desde a eternidade tudo aquilo que é de seu propósito realizar. Ele é Deus, Jesus Cristo é Deus, tudo preparado, e a palavra que Ele dirá lá já nos anunciou aqui, já nos anunciou desde o período em que Ele esteve entre nós, e estas palavras proféticas ditas àqueles que estavam ali ouvindo
tudo acerca do reino de Deus, que nós cremos e para onde vamos. Porém, este veredito dito por Jesus aos justos, os próprios justos não se veem dentro desta bem-aventurança. E é muito interessante, porque não é falsa modéstia dos justos aqui, quando eles dizem: Senhor, quando te vimos forasteiro? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Não é a falsa modéstia, mas é uma revelação que Jesus Cristo traz para mim e para você, de que tudo aquilo que fazemos por amor à igreja, porque veja, perceba, por favor entenda, que Jesus está dizendo no verso 40, não é fazer o bem num sentido humanitário da palavra, não, é fazer o bem pela fé em Jesus Cristo, sobre o que Ele está afirmando. E o que Ele está afirmando? Ele diz: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a estes meus pequeninos irmãos. Jesus faz referência àqueles que receberam a benevolência, aqueles que receberam esse fino trato, ou estas considerações dos irmãos, eram também igualmente irmãos em Cristo. Eu não estou dizendo que devamos fechar os olhos e o coração ao próximo, desde que ele não confesse a nossa fé. Jesus não está dizendo isto, mas certamente Ele está qualificando aqueles amparados por mim e por você como irmãos em Cristo. E isto vale a pena destacar, porque Jesus está dizendo que eu e você temos que ter um cuidado de amor para com a igreja, porque são estes que nós consideramos irmãos. Porque do contrário, Jesus viria para salvar o mundo todo sem arrependimento, sem coisa alguma, no sentido de novidade de vida. Entretanto, Jesus diz que devemos carregar cada um a sua cruz e honrá-lo por meio do próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é viver de qualquer forma sem obedecer ao princípio da palavra de Deus do que seja consagração e santidade. Assim sendo, estes justos, eles realizam a obra de Deus com singeleza, com modéstia, e quando recebem estas palavras de Jesus, eles ficam como que querendo entender mais profundamente. E Jesus não deixa sem resposta. Ele responde, ele diz no verso 40 até ao 44, ele diz, em verdade, aliás, verso 40, mais resumidamente, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então Jesus dá uma resposta adequada para com a pergunta realizada. E a parte final, que é a última sessão que nós temos, versos 41 e 45, proferida a sentença dos ímpios. Proferida a sentença dos ímpios. 41 ao 45, o grande rei dirá naquele dia: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vinda aqui a palavra profética de Jesus acerca do juízo final. E para esse terceiro ponto,
proferida a sentença dos ímpios. Aqueles que nos dias atuais e nos tempos antigos se afastaram de Deus, negaram a presença de Deus, a existência de Deus, negaram a obediência ao Evangelho, viveram a bel prazer e agora responderão pelos seus atos, responderão por suas vidas diante de Deus, que deu a vida, para vivê-la em Cristo e não na carne a bel prazer. A sentença é proferida. E notemos que o motivo da condenação dos ímpios não é distinta do motivo da salvação dos justos. Por um aspecto, há uma distinção. O aspecto da positividade, porque os justos fizeram algo positivo daquilo que Jesus anuncia, e os ímpios fizeram daquelas mesmas obras que Jesus pontua um aspecto negativo, pois negaram ajudar quem tem fome, negaram visitar o doente, o preso, negaram hospedar o forasteiro, negaram tudo aquilo que representa nesse texto algo que seja praticável e bom para com o próximo. O ímpio fecha-se em si mesmo, não enxerga o outro, não enxerga Deus, não atenta para a palavra de Deus, por isso que é ímpio. O pio atende a palavra de Deus, e o não pio, que se diz ímpio, o in e m aí é partícula negativa do latim, faz com que sejam mesmo negativos, e negam tudo aquilo que é bom para as suas próprias vidas e para o próximo. No entanto, aqui está o mesmo motivo de obras que leva os justos à salvação, porque eles praticam as mesmas obras requeridas dos ímpios, estarão delas desprovidos. Ou, como o texto afirma por palavra do Senhor Jesus, negaram aos mais pequeninos aquilo que eles muito bem poderiam fazer e ajudar. Por isso, irmãos, nós atentamos bem que crer em Cristo não é só dos lábios para fora. Crer em Cristo exige um coração sincero diante de Deus, porque é algo subjetivo, mas exige também atitudes concretas, palpáveis, visíveis. Visíveis no sentido, eu devo realizar a obra de Deus aos olhos dos homens, para que eles vejam e deem glória a Deus, e deem graças a Deus. E eu com isto testemunho, você com isso testemunha, que ama a Deus, que teme a Deus, que crê na palavra de Deus, que crê neste dia que o Senhor preparou para manifestar o seu juízo, seu julgamento final acerca de toda a humanidade, de todos aqueles que nasceram sobre esta face da terra, de Adão até o último humano que há de nascer. Portanto, concluo com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 14, dos versos 9 a 12. Antes, quero fazer menção aqui ao versículo 46, onde estávamos, de Mateus 25, que diz: irão estes para o castigo eterno, os ímpios, porém os justos para a vida eterna. Em Apocalipse 14, versos de 9 a 12, palavras conclusivas: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus
e a fé em Jesus. Quero fazer duas pontuações aqui. A primeira é que verdadeiramente o castigo eterno existe. Não é uma invenção dos homens da Idade Média, como alguns afirmam por aí andando de dois em dois, que o inferno foi uma criação da Idade Média. Não. O Senhor Jesus fez menção a este lugar horrendo preparado para o diabo e seus anjos em Apocalipse, nos Evangelhos e também em textos do Antigo Testamento. Por isso, a perseverança aqui mencionada e dita por revelação de Jesus a João, no verso 12, é isto: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guardar, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. Portanto, concluo dizendo: o amor eterno de Deus está sendo ofertado todos os dias, para que pecadores se arrependam e se voltem para Jesus Cristo. Mas no dia do juízo final, haverá somente a expectativa dos destinos eternos, que serão aplicados pelo Rei naquele dia. O amor eterno de Deus se desdobra para a vida eterna. A condenação eterna é o estado de banimento da presença como sentença eterna. Então, esta é a forma como nós entendemos, sustentamos biblicamente esta doutrina da vida eterna e da perdição eterna, representada pela morte, quando em Apocalipse recebemos a instrução de que a segunda morte, a primeira morte é esta morte física, pela qual todos passaremos, mas a segunda morte é o lago de fogo, é a perdição. Por isso então, a condenação eterna é o estado de banimento da presença de Deus e do Cordeiro, para o lugar preparado como sentença eterna, a morte eterna sob um sofrimento que jamais terá fim. Ter sofrido 1 bilhão de anos no inferno não terá 5 minutos a menos de sofrimento, pois é eterno. E o mesmo se diga dos céus. Estar 1 bilhão de anos na presença de Deus, do Cordeiro, não é ter passado 1 segundo sequer, porque ali a condição também é eterna. Que Deus nos abençoe, que sejamos conduzidos no seu amor, na sua graça, ao cumprimento por meio desta vida que Deus nos dá, de sua vontade para conosco. Que nós cumpramos com a sua vontade e nos envolvamos em tudo aquilo que é excelente aos olhos de Deus. Que assim Deus nos faça, que assim Deus nos abençoe. Amém. Descendo para o céu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça
graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Oremos neste momento. Pai amado, nós agradecemos pela Tua misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas, porque o Senhor, Deus, preparou a nossa entrada nos céus por meio do derramamento do sangue de Teu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus, nós sabemos que o Senhor demarcou um dia em que o Senhor há de julgar o mundo com justiça mediante Jesus Cristo, a quem o Senhor ressuscitou dentre os mortos, acreditando-o entre todos. Ó Deus Santo, dá-nos a bênção de andarmos diante de Ti, sempre, ó Deus, lembrados desta Tua santa promessa, e que, lembrados desta santa promessa, façamos dos dias presentes dias, ó Deus, em que nós nos dediquemos ao bem, à oração para com o próximo, à leitura das Escrituras e a tudo aquilo, ó Deus, que é digno diante da Tua santa e augusta pessoa. Tenha misericórdia, Deus, de nós. Abençoa-nos nesta nova semana que o Senhor nos dá a conhecer. Seja gracioso, ó Deus, para com a Tua igreja, da criancinha ao idoso. Cobre-nos, ó Deus, com a Tua graça, como até aqui o Senhor tem nos sustentado. E de igual forma, ó Deus, as igrejas irmãs, os nossos irmãos espalhados pela face da terra, famílias de missionários, ó Deus, tenha misericórdia e ajuda o nosso país, ó Deus, nesta crise, porque o Senhor diz que nós devemos orar por toda a autoridade constituída. Tenha misericórdia então, ó Deus, do executivo, do legislativo, do judiciário, das instâncias, ó Deus, do federal ao municipal. Tenha misericórdia, Pai, e nos ajuda. Recebe este culto que oferecemos nesta noite. Receba, ó Deus, como um aroma suave diante de Ti, pois oramos em nome e por amor de Jesus, o Senhor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações e a divina instrução do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui de todo lugar, agora e sempre. Amém. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Rei do meu coração,
estrelas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Assim eu creio e descanso em ti, Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, tão bom. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Aleluia. Bom, oh. Lembra dessa, Leandro? Deus é tão bom. Deus é tão bom. Quem mais lembra? Deus é tão bom pra mim. Mais uma vez. Deus é tão surdos e ouvintes podem cantar. Deus é tão bom. Ele sempre é. Deus